Olá, pessoal. Olá, estamos ao vivo, tudo bom? Boa tarde. Como sempre, peço que vocês mandem se o áudio tá ok. Podem mandar a cidade de vocês também, o pessoal sempre gosta de mandar, eu acho bacana ver pessoas de vários lugares, né? Recentemente tenho recebido várias pessoas de Portugal, as pessoas falam, abraço aqui de Portugal, tá até cidades de Portugal. As pessoas começaram a mandar e vejam isso. Teve gente elogiando a fotografia. É bom, pelo menos um fundo desfocado a gente consegue ajeitar aqui, né? E eu tô muito feliz com o impacto da última live, da live de ontem, que é a live sobre o que é direita e esquerda. Fez bastante sucesso, eu recebi muitas mensagens, uma quantidade realmente gigantesca de mensagens e parece que há uma demanda reprimida imensa por esse tipo de conteúdo. As pessoas estão, em particular, também bastante cansadas de ver conteúdo político que é sempre a mesma coisa, né? Sempre parece que é uma ou é muita política do dia a dia, ou sempre é aquela mesma abordagem que francamente eu já cansei, que é a abordagem conservadorismo americano, conservadorismo do Edmund Burke, uma cópia basicamente de uma certa linha que paira na Inglaterra e nos Estados Unidos e que negligencia, na verdade, todo o desenvolvimento, toda a história, inclusive da própria esquerda britânica. Por isso que nós abordamos isso, né? Todo o papel que o liberalismo britânico teve em avançar ideias revolucionárias pelo mundo afora. Muitas pessoas pediram bibliografia, eu estou postando bibliografia no meu canal do Telegram. Então as pessoas que entrarem lá no www.guilhermefreire.net podem entrar no canal e vão ter acesso ali à bibliografia, né? Então eu estou sempre postando. E um abraço aí pro pessoal que está mandando Minas Gerais e outros lugares. Rio Grande do Norte é o meu estado, né? Eu nasci no Rio Grande do Norte. Então entrem lá e vocês podem sempre acompanhar a bibliografia. Muitas pessoas também ficaram apreensivas com o estado de coisas do Ocidente e da política ocidental. Não é para menos, tá? A ideia é que fiquem apreensivas mesmo. Mas ao final dessa sequência de lives, a minha ideia é falar de alternativas, é falar sobre coisas que nós podemos fazer também para melhorar a política. Eu não estou isento disso, eu não vou falar só de um diagnóstico, né? Para aqueles que ainda começaram, que mandaram assim, falaram, não, mas é que, Guilherme, algumas pessoas entenderam finalmente o que é uma abordagem de história essencial, né? Porque basicamente eu estou preocupado com a essência da história, não estou preocupado tanto com os detalhes de qual era, como que era as roupas do Dom Pedro I. Eu estou bastante preocupado com a história essencial. Por quê? Porque a história essencial tem implicações muito fortes para como nós estamos vivendo hoje. Ao mesmo tempo, eu cansei das análises de política que não falam quem são os donos do poder de verdade. Que elas só ficam na superficialidade, elas sempre falam da fórmula política, elas falam da superficialidade. Elas nunca entram em quem manda, né? Por isso que eu vou tentar esclarecer um pouco disso hoje. Então, voltando para a história, né? Nós vivemos no Estado moderno, nós vivemos na ascensão de um Estado moderno. Esse é um termo bastante consagrado, muitas pessoas usaram. E normalmente se data a ascensão do Estado moderno ali para o 1500, 1600, o fim do mundo medieval seria o começo do Estado moderno. Mas para isso a gente tem que entender um pouco como era a organização política do mundo medieval e do mundo antigo, né? E o mundo medieval, ele é o grande vilão da história Whig, ele é o grande vilão da história tal como contada pelos iluministas. Ele é o bicho-papão da história junto com outras palavras, como absolutismo. Então foram elencados alguns termos, né, cuja finalidade é meio que assustar as pessoas. Quando um professor dá aula hoje, se você está dentro de um regime, como eu coloquei na última aula, que é uma oligarquia, e se essa oligarquia é uma oligarquia de natureza progressista e iluminista, o professor ele faz parte de uma espécie de classe sacerdotal. Uma das funções dele no Estado atual é falar da religião oficial do Estado. Porque, diferente do que fala o iluminismo, não existe Estado secular. O Estado sempre tem uma religião.
Quando o Estado não tem uma religião transcendente, como o cristianismo, o Estado normalmente tem uma religião política. Ele tem aquilo que o Eric Voegelin chama da imanização da escatologia. Ele faz com que o céu e a terra sejam aqui na terra, ou seja, ele faz com que o juízo final aconteça aqui. Então, a Coreia do Norte, por exemplo, a princípio é um Estado ateu, mas na verdade tem um culto do líder da Coreia do Norte. E isso vale para todos os estados. Robespierre fez a Revolução Francesa, que teoricamente é o Estado secular, mas a primeira coisa que ele faz é se vestir de deus romano e começar a mudar o calendário, que são coisas próprias da religião. Do mesmo modo, todos os movimentos políticos ideológicos e os totalitarismos e tudo mais do século XX tinham um imaginário basicamente religioso, de uma imanentização religiosa. É até famosa a história um artigo que o Curtis Yarvin escreveu sobre Dawkins, que ele fala como Dawkins foi humilhado, né? How Dawkins Gone Pando. Que ele fala que o Dawkins, ele basicamente ele se vê como ateu, mas na verdade ele está dentro da tradição puritana política. Ele não está fora, ele está dentro de uma religião política progressista. E um dos temas que eu vou falar hoje é sobre o gnosticismo e essas religiões políticas. A fonte para isso é o Eric Voegelin. Até eu tinha feito uma vez um debate sobre esse do Eric Voegelin, que nem está na internet, eu não sei nem onde foi parar, mas que até o Olavo tinha recomendado, enquanto ele estava vivo, ele tinha feito propaganda, tinha falado desse vídeo sobre o Eric Voegelin. Porque o Eric Voegelin foi um pensador alemão que escreveu nos Estados Unidos e que fez uma importante pesquisa sobre a relação dessas heresias antigas, em especial do gnosticismo, com a ordem política atual. E ele é uma parte do nosso quebra-cabeça, sem dúvida. Ele não é a única referência que eu estou usando. Mas o fato é que o nosso Estado, ele longe de ser secular, ele tem uma influência forte disso. Um exemplo. Mesmo os protestantes liberais que fizeram Harvard, e as pessoas hoje têm toda a cultura do cancelamento, né? E as pessoas acham que a cultura do cancelamento veio do nada. O Salem, que é onde queimavam as bruxas... Então, agora tem essa moda também de falar, nós somos as descendentes das bruxas que vocês não queimaram, e falam sobre queimar bruxas. E essa história de queimar bruxas se popularizou porque queimaram bruxas em Salem, que é uma cidade lá em Massachusetts. Salem é a 20 milhas de Cambridge, Massachusetts, que é onde fica Harvard. E uma das pessoas que participaram ativamente desse processo das bruxas era um cara chamado Incarnate, que era presidente de Harvard. Então, na verdade, a própria Harvard participou do processo de queimar as bruxas. E aí, quando você vê que tem hoje uma nova visão de cancelamento, e que essa visão de cancelamento ela tem esse quê puritano, e esse quê puritano não é progressista, e você vê que os antepassados, muitas das pessoas que participaram da confusão toda, como foi em Salem, eram puritanos liberais, eram exatamente a mesma... eles estão na árvore genealógica do nosso movimento, nós somos obrigados a supor que há uma continuidade histórica entre as coisas. E há uma continuidade histórica desse Estado que surge em 1500 com o que acontece hoje. Desde o surgimento do Estado moderno, o Estado moderno não para de crescer. O Estado só cresce. Hoje, como funciona? O Estado americano, que é o principal, é o guia desse mundo ocidental, ele se auto-endivida para crescer, ele tem uma dívida infinita. E a dívida dele é trilionária e ela é crescente. É uma espécie de economia fáustica. Porque como os Estados Unidos é o lastro da moeda global, o Banco Central americano pode ficar se endividando e isso gera fluxo de dinheiro, que gera inflação indefinida e que permite aos Estados Unidos um poder de continuar crescendo sem parar. Nossos estados também. O Estado ele vai basicamente só aumentando o controle que ele tem na vida das pessoas. Mas não há também, como algumas pessoas falam, uma separação muito clara entre a iniciativa privada e o Estado, em especial o sistema bancário. Porque quem financia o Estado é o sistema bancário. São os bancos que conseguem bancar o Estado. Então, quando você fala... E mesmo na União Soviética e na China, a União Soviética vivia com dinheiro, e vivia basicamente com fluxo de dinheiro. Não dava para sustentar a União Soviética sem moeda. Assim como não dá para sustentar a China sem o capitalismo. A China, a única coisa que ela fez foi abrir mais espaço para o capitalismo do que ela tinha antes,
E isso, na verdade, gerou o enriquecimento da China. Só que o ponto é que não existe o Estado plenamente capitalista e não existe o Estado plenamente socialista. Capitalismo é só uma realidade de como funciona o próprio sistema econômico. E esse sistema econômico envolve uma mistura do Estado com as grandes empresas, e como eu disse, particularmente com os bancos. Então, na verdade, essa história de liberalismo como o capitalismo e socialismo como o Estado dominar as coisas me parece altamente ilusória, me parece uma dialética interna do movimento revolucionário que é completamente confusa. Não só os Estados Unidos não é a epítome do livre mercado como acham, porque os Estados Unidos têm o Federal Reserve, porque ele tem agências governamentais imensas, porque ele tem um Patriot Act que as pessoas podem fiscalizar a vida das pessoas, porque o Estado americano fomentou governos, revoltas e coisas no mundo inteiro. O Estado americano é um dos maiores agentes do século XX. Obviamente, as agências secretas americanas são um dos maiores agentes do século XX também, a CIA, o FBI e assim por diante, como está sendo agora. O FBI está indo atrás das pessoas do governo Trump. Do mesmo modo, a economia da União Soviética funcionava com pessoas milionárias. Por isso que quando acabou a União Soviética tinha um monte de oligarcas, porque eles já existiam antes de acabar. E os empresários são uma parte fundamental do regime chinês. Então não funciona, a coisa não é como as pessoas imaginam. E quando você fala, eu defendo o capitalismo, você na verdade está falando uma coisa muito ambígua. Porque você defende o quê? O empreendedorismo? Eu adoro empreendedorismo. Mas se você pegar um livro, por exemplo, como o do Schumacher, aquele Socialismo, Capitalismo e Democracia, você vai ver que ele vai falar para você que há uma cisão entre os monopólios e o empreendedorismo. Há uma briga entre os dois. Porque os monopólios querem impedir o empreendedorismo, porque ele é o que o Schumacher chama lá de uma criatividade destrutiva, né? Uma coisa que vai criando, mas ao mesmo tempo destrói as estruturas anteriores. Se eu crio uma tecnologia nova, se eu crio um produto novo, eu estou desestabilizando o mercado. E o que o mercado busca é estabilidade, portanto ele busca se unir, essa união do socialismo com o capitalismo. Que é o que o Chesterton falava, que é o que várias pessoas disseram. Eu falei Schumacher, me perdoe. Schumacher escreveu, eu falei errado. Schumacher escreveu um belíssimo livro também chamado Small is Beautiful, que vai na mesma linha. Mas o livro que eu me referenciei agora é o do Schumpeter. Mas é um erro que vem para o bem, porque o Schumacher também é uma referência para isso. Small is Beautiful, recomendo bastante o livro do Schumacher. E o Schumpeter escreveu esse livro que eu citei agora, o Capitalismo, Socialismo e Democracia, que inclusive o Schumpeter fala que uma das soluções seria o catolicismo, mas ele fala que ninguém é católico, ninguém quer seguir a linha católica, e por isso que ninguém resolve o problema. Tem uma parte do livro que ele fala isso. Então, quando nós olhamos para a história do Estado moderno, nós temos que olhar quem manda no mundo, e não dá para dissociar os Estados Unidos desse mando no mundo. E quando eu olho a elite americana, ou seja, o que eu quero dizer para a elite americana? O Departamento de Estado americano, a grande mídia, as universidades e a elite financeira, há um consenso progressista nesse grupo. Do mesmo modo, as pessoas que gerem o Brasil, a burocracia, a grande mídia e as universidades também têm um consenso progressista. A única diferença do Brasil para os Estados Unidos é que, por vezes, o establishment brasileiro flertou com o marxismo-leninismo e não com o progressismo americano. Porque o Brasil sonhou, uma parte do establishment brasileiro sonhava que o Brasil ia fazer parte da esfera de influência da União Soviética e não da esfera de influência dos Estados Unidos. Ou mesmo um líder de Cuba e uma aliança latino-americana socialista. Então havia esse sonho de parte do pessoal do Brasil. Mas isso tudo altera muito pouco, tá? Porque a União Soviética caiu e cada vez mais o establishment brasileiro foi adotando o discurso americano. Porque sempre você vai adotando o discurso do mais forte, você raramente, uma oligarquia adota o discurso do mais fraco. Aliás, se a oligarquia puder agir contra o povo para manter o poder dela, a oligarquia vai fazer isso quanto ela puder. E então o Estado moderno, ele tem esse domínio americano a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas não foi assim que tudo começou. Na Idade Média existia um sistema feudal, que muitas pessoas ouviram a explicação do sistema feudal pela linha marxista. Mas quando você vê alguns documentos da época, e quando você vê outros historiadores,
Eles vão, na verdade, falar o seguinte, olha, o mundo medieval ele surge da queda do Império Romano. E aí tinha esses reinos bárbaros. E a igreja começa a converter esses reinos bárbaros. E agora ele se organiza, como tudo era o caos na queda do Império Romano, tudo era inferno, e isso aí tem muitas referências. Leiam o Hobbes, mas leiam várias fontes sobre isso. Como tudo é o caos absoluto, as pessoas precisavam se organizar em monarquias heróicas, mais ou menos seguindo a linha do Políbio, né? Precisava que alguém fosse defendê-las. E parte dessas pessoas que se originaram disso gerou essas monarquias europeias, os países europeus. É Alfredo o Grande, que une povos para unificar a Inglaterra, sob a bandeira do cristianismo. É a figura ali de Santo Stanislau e toda a fundação da Polônia. É a conversão do Clovis, o batismo do Clovis e depois a ascensão do Império Carolíngio. Um Estado católico seria uma teocracia? Não. Teocracia é o mundo, tá? Só Deus é o verdadeiro teocrata. O termo teocracia é altamente soberbo e ele nunca deveria ser aplicado a um Estado. Inclusive, no cristianismo, você não pode querer que o Estado subjugue a igreja, que é o que está acontecendo no Ocidente atual. A igreja ela é anterior ao Estado, você não pode querer inventar o Estado mandar na igreja, tá? Mas independente, o ponto que eu estou colocando é o seguinte: a Europa foi criada da conversão de bárbaros e de lutas heróicas contra invasores. As invasões muçulmanas, por exemplo, Clovis, Carlos Martel e Carlos Magno, criaram toda essa estrutura europeia a partir dessa conversão. Alfredo o Grande fez a mesma coisa na Inglaterra, mas Alfredo o Grande, no caso, enfrentou um grande exército pagão, né? E os poloneses fizeram com os bárbaros ali do norte da Europa, certo? Ou do leste europeu. Só que quando você olha a origem desses estados, qual que era o modelo deles para montar uma ordem política? O modelo romano. E, em especial, o modelo da monarquia romana. Por quê? A República Romana entrou em crise em determinado momento. A República Romana ela era altamente militarizada. Ela era totalmente focada em exército e em aristocracias vinculadas a prestígio militar. Para você ter um cargo, subir na ascensão romana, no cursus honorum, você tinha basicamente que lutar, né? E quando os medievais foram buscar uma referência, eles foram atrás disso. Mas a República Romana deu errado, ela faliu, ela deu errado. Quando ela deu errado, por que ela deu errado? Porque tinha duas facções que ficavam brigando infinitamente. Mais ou menos como direita e esquerda ficam brigando no contexto atual. Que eram os optimates, que eram os representantes da aristocracia, e os populares, que eram representantes do baixo clero do exército no geral, dos soldados, né? Em linha geral, que eram cidadãos. Quando os optimates começaram a brigar, tiveram ditadores dos dois lados. Esses ditadores eram muito violentos. E o povo começou a cansar do caos que era a República Romana. Teve o Sulla, que era o autoritário do lado dos optimates, e teve o Caio Mário, que era o autoritário do lado dos populares. E o César, ele é da facção dos populares, ele é desse grupo. Mas o César é um visionário, porque o César enxerga uma coisa que os outros não estão enxergando. Ele fala, nós temos que acabar com esse sistema, nós temos que acabar com essa corrupção. Temos que acabar, portanto, com a briga, porque o César diagnostica que há uma oligarquia em Roma, que a república, na verdade, agora é uma oligarquia. Oligarquia é um regime de um grupo de pessoas que não tem responsabilidade pessoal. São pessoas que elas não bancam a situação. Normalmente elas são pessoas que acumulam dinheiro e que querem mandar, mas sem ter responsabilidade pessoal. O teste que eu sempre faço para dizer se é uma oligarquia é: Harvard tem poder político? Sim. New York Times tem poder político? Sim. O Departamento de Estado americano tem poder político? Sim. Essas pessoas têm responsabilidade política? Raramente. Não tem accountability no sistema político. Portanto, eles mandam e não têm responsabilidade. O nome disso é oligarquia. E monarquia é o regime de uma pessoa que manda, mas que tem responsabilidade pessoal. Ela mata no peito e fala, sou eu que, se der errado, a culpa é minha. Ela é mais ou menos como o CEO de uma empresa. Usualmente um CEO de uma empresa funcional, ele é um monarca, porque ele é basicamente uma pessoa que fala, olha, se der errado, sou eu. Se vocês assistirem aquele filme do Steve Jobs, o cara da Pepsi é oligarquia e o Steve Jobs é monarquia, no sentido de que o Steve Jobs é o cara que está falando, bom, eu vou definir isso. Embora o Steve Jobs tenha os valores mais distantes da monarquia católica medieval, e não saiba disso, o fato é que ele gera a empresa dele como monarquia. Aliás, praticamente todas as empresas funcionais são geridas como monarquia. Igualmente o Elon Musk gere a
a empresa dele como monarquia. E quando uma empresa começa a... Vocês verem o documentário do Elon Musk fazendo foguete, aquilo é monarquia. Ele banca, ele fala, eu vou resolver aqui agora. Se der errado, eu vou demitir as pessoas, se der certo, eu vou fazer. Quando uma empresa fica disfuncional, ela começa a ser gerida pelo board dela, então ela vira uma oligarquia. E o Império Romano começou a virar uma oligarquia, e começou a virar uma corrupção e uma sequência de tiranias também. E aí o César fala, chega de partidarismo, vou pegar o exército, sou um líder militar e vou acabar com esse negócio, vamos fazer uma monarquia. Eu não vou chamar de monarquia, porque eu, na verdade, em muitos aspectos, estou salvando a república ao fazer isso. E o termo monarquia era queimado em Roma. Mas é isso que ele vai fazer, e as pessoas sabem que é ele que vai mandar. E o César entra na guerra civil, César ganha, e ele faz uma coisa incrível, ele perdoa os adversários dele. Ele enche cartas, ele pega as cartas dos adversários, e ele não faz aquilo que os romanos antigos faziam, que era roubar os bens dos adversários. Ele queima as cartas, perdoa as pessoas. Quando o César perdoa as pessoas, o que eles fazem? Eles matam o César, a oligarquia se junta e mata ele. Eles esfaqueiam ele, é horrível, e juntam um grupo de pessoas para pegar ele nos Idos de Março, que é uma celebração importante romana. Mas aí tem um detalhe que faz do César o autêntico monarca, e é por isso que César virou o sinônimo de monarquia durante toda a história europeia. Czar é o César, Kaiser é César, e Carlos Magno se dizia o imperador romano, assim como todas as pessoas que os Estados Unidos foi criado sob se dizendo como uma cópia da República Romana, né? Não como uma outra coisa. Por isso a águia é aquele símbolo, aquele animal que paira sobre todos os outros. Então o Império Romano virou a base para tudo, né? E o símbolo adotado, né? SPQR, Senatus Populusque Romanus, o Senado e o povo. Ou seja, a elite e o povo vão agora andar juntos sob a águia. Ninguém vai estar acima deles. Então vai ter uma harmonia entre as classes. O fim da luta de classes é o ideal monárquico, tal como entendido na visão do César. Mas isso é por conciliação das classes, não por luta de classes, né? E aí, e aqui não são as classes entendidas tal como no marxismo, é outro tipo de classe social. Quando o César é morto, há uma briga entre o Otávio, né, e o Marco Antônio. Só que tem um detalhe. Ambos já são cesaristas. Ambos são discípulos de César. Portanto, já há um consenso de que a monarquia veio para ficar. Há um consenso de que o Império Romano agora é um império. Isso gera um império de 500 anos. E esses 500 anos do império vai ser o maior exemplo de estabilidade política que o mundo clássico vai ver. Nenhum outro modelo teve tanta estabilidade política quanto o Império Romano. Se você somar o Império Bizantino, o Império Romano só acaba em 1400 e tanto, né? Então, na verdade, o Império Romano dura do ano... Quando foi o ano que Otávio toma? Mas é ali o primeiro século, mais ou menos, né? Que é quando ele está se estabilizando o Império, até 1400, somando o Império Bizantino. É uma história incrível. E o Sacro Império Romano Germânico, e o Império Carolíngio, a França, todos são herdeiros do Império Romano. Herdeiros bastante diretos. Então a estabilidade na Europa, o sinônimo dela é a monarquia. E não só a monarquia é sinônimo de estabilidade, como a monarquia tal como entendida nessa linha cesarista. Só que quando o Império vai ruir, como todos os regimes ruem, porque a natureza dos regimes é a entropia, é a decadência gradual. Se eu pego aqui, eu tenho um globo aqui, né? E eu largar esse globo sem manutenção, ele com o tempo ele vai se destruir, ele vai se degenerar. Se eu largar esse quarto bagunçado, ele vai começar a só ficar mais bagunçado. Ele não vai se ordenar. A ordem demanda atividade, demanda força. É por isso que ordem vem junto com autoridade, porque quando tem uma autoridade que coloca as coisas em ordem. É por isso que uma casa precisa de autoridade, é por isso que uma empresa precisa de autoridade. É por isso que a monarquia é o regime funcional, porque ela é o regime em que você coloca ordem nas coisas. A oligarquia é disfuncional porque eu não quero botar ordem, eu só quero manter os meus privilégios, por isso que a oligarquia é disfuncional. E é por isso que a oligarquia tende a acelerar a entropia, ela tende a acelerar a decadência, né? Só que a monarquia ela não é decadência, a monarquia ela é o contrário da decadência, porque ela é basicamente os homens lutando contra a decadência. Por isso que mandaram assim que Deus criou o mundo de maneira hierárquica. É claro, Deus é um monarca absoluto do céu e da terra, e qualquer empresa, um filme
é uma monarquia, porque um filme tem que ter um diretor, experiência que quem já dirigiu. E o diretor basicamente é o monarca do filme. Uma empresa, tudo que funciona é uma monarquia. E tudo que é grupo já é pior no geral. Por exemplo, banda, certo? Que briga um com o outro. E daí todo mundo quer seguir carreira solo, porque ninguém aguenta mais a banda. Também a carreira solo também acaba tendo seus problemas. Mas o fato é que tudo que é funcional no mundo, certo? Envolve alguém que banca a responsabilidade. Família é a mesma coisa. Quanto mais a família é dissociada da monarquia, quanto mais fraca a figura paterna, posso garantir que a família é mais fraca. E aí, tanto que a ausência paterna é um dos problemas endêmicos do Brasil. Então, durante toda a Idade Média, quando esses bárbaros vão buscar um caminho pelo qual eles possam seguir, o que eles vão ir atrás? Da Igreja Católica, que vai dar valores para eles, que é o que garante que eles não vão ser tiranos, que eles não vão usurpar o poder. É a aderência a uma moral superior a eles. E o fato deles terem esse paradigma de conciliação do Império Romano. Esse passo que é de união, na verdade. No Evangelho tem isso muito bem simbolizado, porque no Evangelho tem ali a parte, né, na qual o Cristo ele reza e ele pede a unidade na verdade, que representa muito desse espírito monárquico, né? Falaram, quando os reis se corrompem, aí que tá, isso que é muito interessante. Quando um rei fica do mal, ele tem um poder infinitamente menor de fazer o mal para as pessoas do que uma oligarquia. Porque o rei é uma pessoa só. Então, normalmente, um tirano, ele vai fazer coisas horríveis, mas o tirano, para ele ser eficaz na tirania, no controle, no totalitarismo, ele só consegue fazer isso com uma oligarquia junto. Ele não consegue fazer sozinho. Não tem a menor condição dos tiranos do século XX conseguirem fazer o que eles fizeram sem as estruturas do partido político, da imprensa de massa, a própria estrutura das universidades que Mao Tse Tung usou para suprimir as pessoas, por exemplo. Da aliança do tirano com uma oligarquia que ele consegue gerir um aparato de controle. E a principal oligarquia que os tiranos usaram no século XX para poder controlar as pessoas foi exatamente o partido político. A imprensa maciça e o partido político são as grandes instituições usadas para o totalitarismo. O tirano medieval, ele pode até mandar matar um cara que ele não gosta, certo? Ele pode até aterrorizar as pessoas, mas como ele não tem um aparato de polícia e um aparato de controle e gestão da sociedade, ele não tem como tiranizar as pessoas como as pessoas imaginam. Luís XIV tem muito menos poder do que o Departamento de Estado americano. Mas assim, nem compara. Luís XIV não tem... Quando vocês leem assim, a história, pegam boas histórias do período, vocês vão ver que ele não tem nem o que fazer, assim, porque ele vai acordar, ele vai ter uma lista de todo mundo, vai ter um papel com todas as pessoas escritas, não faz nem sentido. Mesmo Stalin, seria impossível Stalin fazer o que ele fez sem a KGB e o Partido Comunista. Impossível. Se eu tirar o Partido Comunista da mão de Stalin, ele é infinitamente menos perigoso do que ele era com a KGB e com o partido. Então, na verdade, o fenômeno do totalitarismo é um fenômeno muito vinculado à oligarquia. E muito vinculada ao fenômeno da democracia moderna, que é a mobilização da psicologia de massas. Ou seja, Pavlov, propaganda, toda a engenharia social que é usada na comunicação maciça. Então, na verdade, você para ter a tirania, do jeito como nós imaginamos hoje, não do jeito como se imagina. O antigo ia falar que a tirania é o cara ficar muito louco e começar a querer atacar os outros. Mas do jeito como nós imaginamos, é impossível sem oligarquia, porque o aparato de controle tem que ser muito grande. Então, uma pessoa individual não tem esse poder. Por isso que o medo que o homem contemporâneo tem da monarquia é um medo totalmente infundado. Ele é um medo completamente... ele é criado pelo iluminismo, que fala que a monarquia é um bando de gente fresca, com cabelo de avião, né? O que eles botavam no cabelo? Que eles falam que a Maria Antonieta tinha um palácio no cabelo. Não comam, se eles não têm pão, comam brioche, e outras coisas ridículas que o iluminismo inventou para difamar as pessoas. Mas isso é mais o bicho-papão, né? Do que a realidade. O tirano não controlaria a polícia, sim, mas veja que o ideal de governo medieval e o ideal de governo clássico envolve a descentralização do poder. Porque o monarca, diferente do tirano, ele descentraliza o poder. É a marca de um para o outro. O nome dessa descentralização de poder na Idade Média é feudalismo.
O feudalismo é uma descentralização do poder. O nome disso numa empresa é delegação de autoridade. No Estado contemporâneo já foi chamado de municipalismo ou federalismo, mas são todas formas de delegação de poder. Por isso que você tem o verdadeiro checks and balances, não é os três poderes. Os três poderes é uma invenção muito posterior e que claramente é muito pior para fazer checks and balances. A instituição tradicional que delega poder é dar poder para as pessoas. As pessoas terem poder real, elas terem autonomia local real. O Brasil, como que não tinha tirania no Brasil? Porque tinha municipalismo. Porque você decidia as coisas no Brasil na sua cidade. Você não decidia no geral. Então, um monarca, para ele ser bem sucedido, ele tem que criar uma aristocracia, ele tem que criar um grupo de pessoas virtuosas para ajudar ele a gerir a sociedade, e ele tem que criar uma forma de ascensão. Mas aqui tudo eu estou desviando do meu tempo, que eu ainda tenho um outro que é a grande luta da monarquia com a oligarquia, que eu vou continuar nesse assunto. O Estado moderno surge como uma grande alternativa contra esse modelo medieval da monarquia religiosa com delegação de poder, feudal, portanto. O feudalismo era a opressão das pessoas, o senhor feudal podia ter a primeira noite com a mulher que ele quisesse. Balela, isso é tudo umas Cara, inventam cada coisa assim sobre o período. Então tem tanto mito que o povo acredita que não dá. A Inquisição medieval matou menos gente do que a Revolução Francesa na primeira semana. E, no entanto, é mais um bicho-papão para as pessoas, né? Mas, de qualquer maneira, existem três inimigos dessa ordem medieval. Tem vários, né? Mas os três inimigos preeminentes. Um inimigo é o gnosticismo, que são essas seitas que dizem que nós vivemos num mundo maligno, que o Deus desse mundo é malvado, que o Deus da Bíblia é malvado, e nós precisamos nos libertar desse Deus malvado. E isso ganha um caráter de revolução, porque nós precisamos acabar com os defensores da ordem moral vigente, porque eles estão nos impedindo de retornar ao Deus verdadeiro. Na Idade Média tinha vários grupos gnósticos. Os maniqueus são os mais famosos. Os albigenses e assim por diante. Tem uma série de grupos gnósticos. Eles são os inimigos da igreja. E eles são os pré-hippies, eles são os pré... Sobre isso, o Eric Voegelin, ninguém vai falar melhor do que Eric Voegelin, sobre o gnosticismo na política. Mas o gnosticismo ronda a Europa. Outro inimigo é o nominalismo. Pela tradição da maçonaria, obviamente a maçonaria foi influenciada pela tradição gnóstica. Óbvio, evidente. Outro inimigo fundamental da Idade Média, da Igreja, é o nominalismo. É a visão filosófica de que os universais não são reais, eles são nomes. Sobre isso, escreveu muito bem, por exemplo, o Richard Weaver, naquele livro Ideias e Consequências, ou o Edward Feser, no Refutando o Neoateísmo, ou vários outros autores apologistas realistas escreveram bem sobre isso, toda a tradição tomista escreveu bem sobre isso. O nominalismo, ele já tem um caráter revolucionário, porque Guilherme de Ockham, que é o mais famoso dos nominalistas, muito diferente de outro. Eu tenho duas pessoas famosas na Idade Média chamadas Guilherme, um muito melhor que o outro. O primeiro e anterior, na verdade tem algumas, mas o primeiro de todos é o Guilherme de Gelone, que é um paladino santo do Carlos Magno. Depois tem o Guilherme Conquistador, que foi um cara que dominou a Inglaterra, e por fim tem Guilherme de Ockham, que é um desgraçado. Guilherme de Ockham, ele basicamente já era um revolucionário porque ele queria acabar com a propriedade privada, ele queria gerar confusão na igreja, acabar com a hierarquia da igreja, porque quando ele chega na conclusão de que não tem os universais, ou seja, beleza, verdade, essência de homem, essência de cavalo, tudo isso é nome, ele fala, então, e Deus é altamente voluntarista na visão dele, então por que se Deus é altamente voluntarista? E ele já está influenciado por essas ideias que pegaram, teve uns franciscanos que beberam meio do gnosticismo, e tinha essa visão meio espiritualista, que a gente ia viver sem bens privados, que a gente ia viver todo mundo na rua, e etc. Então ele já pega um pouco dessa influência, mistura as coisas e tal. Guilherme de Ockham tem essa visão nominalista que vai basicamente fazer muito mal para a cultura europeia, né? E Guilherme de Ockham, ele basicamente é um dos artífices disso. Terceiro grupo que faz muito mal para a igreja é o regalismo, que é uma herança desse paganismo romano, do faraó, de outros que falaram. Que basicamente tem que haver uma identidade entre o poder religioso e o poder civil. O poder civil tem que mandar no poder religioso. A igreja passa a Idade Média inteira combatendo essas três vertentes.
São Tomás de Aquino é um realista. Guilherme de Champollion é um realista contra os nominalistas. A igreja monta uma cruzada contra os albigenses, que foi a figura de Simão de Montfort, né, que foi o líder da cruzada. São Domingos era uma pessoa que combateu o gnosticismo. A igreja, ela basicamente combate o regalismo, tem toda a briga entre o império e a igreja. E nessa briga do império e da igreja, a igreja se posiciona sobre a prevalência do poder espiritual sobre o poder temporal. Mas na Idade Moderna há uma aliança desses três grupos, porque eles preferem que eles reparam que eles podem se unir. Quando eles reparam que eles podem se unir, eles começam a fazê-lo, né? E esse é um dos motivos do porquê a reforma protestante tem tanta aderência. Não é porque... claro que tem conversos sinceros, pessoas que ouviram, sei lá, Lutero pregando e aderiram. Mas se tem um grupo que não é de conversos sinceros, são dos príncipes da Alemanha e do rei da Inglaterra, como Henrique VIII, ou do rei da Suécia. Essa galera adere ao Lutero por um motivo diferente. Lutero é da escola nominalista, ele é aluno do Gabriel Biel, que era aluno da escola do nominalismo. Lutero tem influência dos valdesianos, que por sua vez tem influência dos gnósticos. E Lutero acaba encantando os príncipes da época. E vejam, o Eric Wagner, que não é católico, fala a mesma coisa que eu estou falando, tá? O meu ponto aqui não é fazer polêmica religiosa, até porque a minha discussão aqui é qual é o impacto político dessas ideias, não é entrar na polêmica da teologia. Mas os príncipes da Alemanha e os príncipes da Suécia e os príncipes e o rei da Inglaterra falou o seguinte: calma, isso o Hilary Bellow que falou antes de mim, mas eles falam assim, calma, deixa eu entender. Se, certo? Se eu aderir ao protestantismo, eu posso pegar todos os bens da igreja para mim e eu paro de ter o perigo do Papa me excomungar e da igreja ficar fiscalizando as minhas ações? Sim, se isso acontecer, você vai ter essa autonomia. É por isso que Carlos V, quando olha... Carlos V é o imperador do Sacro Império Romano Germânico. E é o líder católico, é quem confronta Lutero. Carlos V vê lá o argumento do Lutero e fala, bom, é que tem um problema no seu argumento. O problema do seu argumento é que tem implicações políticas muito grandes aqui na Alemanha para o seu argumento. Tanto que isso vai começar uma sequência de guerras religiosas. Então eu não consigo ver Henrique VIII, ou os príncipes do norte da Alemanha, os príncipes da Prússia, ou o rei da Suécia como grandes pessoas que estavam preocupados com o debate religioso. Não. Eles estavam basicamente aproveitando a situação para finalmente, a partir do momento que eles estão aproveitando a situação, a partir do momento que eles estão se valendo dessa nova situação, poder usurpar o poder e ter autonomia. E eles mandarem no Estado de uma maneira sem precedentes. Esse é um dos episódios marcantes, não é o único, mas esse é um dos episódios fundamentais da origem do que nós chamamos de Estado moderno. Foi o fato dos líderes europeus começarem a se arrogar como as autoridades em matéria religiosa e estatizar os bens que eram da igreja. Ao mesmo tempo, eles vão combater as velhas aristocracias e usurpar o poder para eles, criando o tal do absolutismo, que é um passo na direção revolucionária. Mas vejam que as guerras de religião são o que se segue a partir daí. A partir do momento que há uma união entre uma tendência nominalista, uma tendência gnóstica. A tendência gnóstica dá essa visão de vamos mudar o mundo, vamos nos libertar do Deus, vamos criar um mundo novo, vamos criar um mundo sem propriedade privada. A tendência nominalista fala, imagina, padre, beleza, transcendental, isso aí arranca fora, que isso é delírio. O que existe é o fato material individual. Não tem essa história. E Deus, inclusive, pode mudar de opinião. Deus é voluntarista. Então, parem de ficar perdendo tempo tentando entender a mente divina. Isso é o nominalismo. Terceiro, isso acaba com as bases da filosofia clássica. Terceiro, regalismo. Eu rei, cuius reino, eius religio. A minha religião como rei é a religião do meu estado. Eu mando nas ideias religiosas do meu estado. O cuius reino, eius religio, que é o princípio do final, por exemplo, da Guerra dos 30 Anos, que é uma guerra que institui o Estado moderno em grande parte, e de que o Estado manda na religião, é o princípio que está vigorando agora. O princípio que vigora no Estado brasileiro de 2022, ou no Estado americano, ou no Estado francês, não é o princípio da tolerância religiosa, como falam.
ou o princípio da religião oficial. É o princípio de que o Estado vai dizer qual é a visão religiosa. E essa visão religiosa, ela é ateia hoje, no sentido de que ela é imanentista. Quando não é ateia, ela é sincretista, né? Ela é uma mistura de várias religiões. Inclusive o rei da Prússia, mandaram no chat, aproveitou para acabar com os teutônicos, para fins políticos e não ter rivalidade com os estruturas de poder. Perfeito, foi exatamente isso que deu o problema. Perfeito, muito bem colocado. Richelieu é outro cara que, apesar de ser católico, adere a esse Estado moderno. E aqui agora, na medida em que nós temos essa grande aliança contra a igreja vai ter dificuldade de enfrentar tudo isso. Por quê? Porque muita gente fala assim, mas aí os Estados católicos não fizeram nada. Na verdade, o que aconteceu foi que os Estados católicos enfrentaram tudo isso. E enfrentaram tudo isso intensamente, foram muito firmes no enfrentamento dessa história. Mas não adiantou. Por que não adiantou? Porque houve uma coalizão dos secularistas com os protestantes ali na época. O próprio Lutero ficou revoltado, porque ele começou a ver os caras usurpando poder, fazendo um monte de coisa. Lutero ficou revoltado com isso. Filipe Belo foi o primeiro regalista, como perguntaram, e Filipe Belo não só foi não foi o primeiro regalista, mas ele foi um dos... O Sacro Império veio antes dele, mas ele foi um dos grandes regalistas, e ele que dissolveu a Ordem dos Templários, que Portugal deu continuidade. Concorda com o George Pitts que um dos motivos da monarquia ser melhor que a república é o peso do simbolismo? Com certeza, com certeza. Fica separado do poder político do PM? Não, porque eu concordo que o simbolismo é fundamental, mas eu não concordo com o modelo britânico, mas eu vou chegar lá. E aí, vejam, quando há essa aliança, os reinos católicos têm que enfrentar ao mesmo tempo os protestantes, os modernosos gerais, por exemplo, Richelieu entra na Guerra dos 30 Anos do lado protestante, e os muçulmanos. Por isso que tem a batalha, num período semelhante às guerras de religião, tem a batalha de Lepanto, tem a batalha, o cerco de Viena. Então os católicos ficam numa situação muito complicada, porque militarmente eles têm que lutar contra o mundo inteiro. É quixotesco, para fazer referência ao personagem que é o personagem do Don Quixote, que é em parte inspirado tanto em Carlos V quanto em Santo Inácio de Loyola. Que ainda o mundo barroco, o mundo católico, contra todas as chances, ainda converte boa parte do mundo e cria uma cultura e uma economia incríveis. Arrasto de Dior, toda coisa que vem junto com o mundo barroco. Uma arte incrível, colonização das Américas, expansão internacional, alta cultura, cria economia moderna. O mundo hispânico arrepia nesse período. Ele é espetacular. Mas como que eles vão lutar uma guerra contra todo mundo ao mesmo tempo? E pior, existe todo o sistema bancário nascente que vai contra o mundo hispânico. E que vai dar o suporte à Inglaterra por causa da usura, da polêmica da usura. E aí, a partir do momento que você... Porque eles vão criando esse sistema que você consegue pegar dinheiro que não tem lastro real e começar a gerar riqueza com esse dinheiro que não tem lastro real. Então, o Estado moderno surge... O banco é essencial para o Estado moderno. O fato os católicos perderam essa guerra, claro. Evidente que os católicos perderam a guerra. Tanto que, pasme, você não está vivendo no mundo católico. Desculpa te contar. A ordem política não foi feita. O mundo que você vive não foi feito pelo cristianismo, embora a civilização ocidental tenha sido feita. Embora a música clássica, as universidades tenham sido criadas pelo catolicismo. Embora os hospitais tenham sido criados pelo catolicismo. E embora o mundo hispânico, estou incluindo Portugal. E embora, uma hispânica eu quero dizer as Espanhas, né? Não Espanha. E embora a igreja tenha criado boa parte do que você chama de civilização ocidental, há 200 anos, a ordem política sobre a qual você vive é a ordem política iluminista, que derrotou o mundo católico. Pasmem, quem são os inimigos da ordem política iluminista? A monarquia, o feudalismo e o catolicismo, que eles chamam do ancião regime. Aí tem gente que mandou, defendendo a colonização. Mas quando você fala de defendendo a colonização, o que você quer dizer por isso? Obviamente, qualquer abuso e atrocidade que foi cometido contra pessoas inocentes, eu sou contra. Agora, não dá para você resumir o fenômeno da colonização a isso. Na verdade, você tem que falar da alfabetização das pessoas. Para cada pessoa que cometeu uma atrocidade, tinha alguém tomando tiro para proteger pessoas inocentes, inclusive aqui no Brasil. Leia a vida de São José de Anchieta e venha me falar se tudo que foi colonização foi maligno. Não tem como, você não vai conseguir ler a vida e não ver um outro lado da história.
Então, novamente, para cada atrocidade tinha um santo junto. A igreja nunca cometeu atrocidades? Bom, pessoas da igreja cometeram atrocidades. Embora a igreja seja santa, pessoas da igreja cometeram atrocidades. Várias pessoas. Mas para cada pessoa cometer atrocidades, tinha um santo lá do lado, salvando as pessoas e salvando o Ocidente. Então, a história é mais complexa do que... Me perdoe a sua propaganda, mas a história é mais complexa do que isso. Como surgiu e como funciona a estrutura feudal de condados, ducados, reinados? Seria esferas escalonadas hierárquicas de seus territórios? O próprio Império Romano tinha delegação de poder. Porque quando você toma conta do território grande, se você quer que esse território tenha ordem, você precisa delegar autoridade. Então, é melhor do que delegar autoridade criando uma burocracia, que é o que o mundo moderno inventou, você chega e faz na base da lealdade. Que era um modelo muito mais interessante. Como dizia o Tolkien, se um vassalo tira o chapéu para um suzerano, isso faz muito mais bem para o vassalo do que para o suzerano. A lealdade era uma base. Dava problema? Dava um monte de problema. O mundo feudal não era sem problemas. Independente de dar problemas, eu não estou falando que a Idade Média era perfeita. Longe disso. A Idade Média estava muito longe de ser perfeita. Mas a Idade Média não tinha uma coisa que nós temos. Embora ela fosse cheia de problemas sociais, ela tem uma coisa que nós não tínhamos. Ela não estava num processo lento e gradual de entropia. Porque o século XIII, a qualidade de vida é muito melhor do que a qualidade de vida no século VI. Muito melhor. Quem vivia no século XIII vivia muito melhor que do século VI. Quem vivia no século XIII vivia muito melhor que o século XII, que vivia melhor que quem vivia no século X. Então a Idade Média não estava numa entropia. Mas há um problema, porque hoje, quando você olha o mundo de hoje, você não consegue fugir da realidade que o primeiro mundo é o passado e o terceiro mundo é o futuro. Cada dia que passa, existe a terceira mundização da sociedade. Isso vale para todos os países. E cada dia que passa, você olha uma sociedade bela e harmônica e você não consegue ver nela o passado. Vejam, por exemplo, o vídeo do Rio de Janeiro dos anos 30. Parece outra civilização. Então, a questão do feudalismo, o lado bom do feudalismo, o lado ruim do feudalismo era briguinha por poder, guerras incansáveis entre nobres, uma série de coisas. O lado bom do feudalismo é delegação de poder sem burocracia. E descentralização do poder, esse é o lado bom. Então, tudo na história você vai ter que olhar. Me perdoem, aqui novamente não é uma abordagem ideológica, para quem quer botar esse frame não vai conseguir em mim. Eu não estou aqui para falar que tudo que a igreja fez foi impecável, embora eu diga que a igreja seja santa, mas por causa dos seus santos e da sua doutrina, não porque todas as pessoas da igreja fizeram. Eu não acho que a monarquia é sem dificuldades e eu não acho que a delegação de poder é sem dificuldades. Esse não é o ponto. O que eu estou falando é que o ódio irreal propagandístico do mundo moderno pelo antigo regime, por monarquia, catolicismo, feudalismo, é um ódio irrealista. Ele não tem isso. A escravidão é um tremendo do mal. Eu não acho que a escravidão foi boa. Mas sabe quem combateu muito fortemente a escravidão? Pessoas do ancião regime. A Igreja Católica, a Princesa Isabel, a monarquia espanhola, a monarquia francesa. Então, na verdade, quando você olha... e boa parte dessa escravidão que você está falando foi feita pelo mesmo mundinho liberal. É só você olhar o fenômeno da escravidão nos Estados Unidos. Com todos os defeitos que o Brasil tem, e por pior que fosse a escravidão no Brasil, eu não acho que ela foi boa, ela foi péssima. Não dá pra falar que o Brasil foi igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi muito mais violento tudo. Os Estados Unidos teve genocídio indígena de maneira que o Brasil não tem. É só você olhar pro povo brasileiro. O povo brasileiro é miscigenado, o povo americano não é. E tem um motivo pra isso. Então a própria... Não dá pra comparar a colonização... os portugueses antigos nem chamavam de colônia isso aqui. Falaram que era o território ultramarino, viu como uma extensão de Portugal. Não dá pra comparar o Brasil com os Estados Unidos. Não dá pra comparar. Mas Guilherme, se é assim, se é tudo tão maravilhoso aqui no Brasil, e se é tudo tão ruim lá nos Estados Unidos, por que os Estados Unidos é ricaço e a gente aqui é pobre? Você está sendo propagandístico. Então você pega, e ao longo do século XX inteiro, você bombardeia, você destrói a monarquia brasileira, você instala uma porcaria chamada Estados Unidos do Brasil, você cria uma burocracia infernal criada por esse desgraçado desse pombal, a maçonaria pilha esse país com toda a decadência política, você acaba com a monarquia, você traz todas as doutrinas progressistas que deixam o crime rolar solto, e você gera um sistema político que é feito para favorecer a economia americana.
Aí você acaba com o Brasil, importa todas as ideias ruins. A Ministério da Educação brasileira é todo baseado na educação progressista americana, porque a Anísio Teixeira, que é um dos fundadores do MEC, ela é aluno de John Dewey, que é um apologista do progressismo americano. E aí depois que o Brasil se arruína, você fala, culpa dos portugueses. Não, desculpa, quando o Brasil entrou em decadência, os portugueses já tinham ido embora há muito tempo. A gente já tinha expulsado eles faz muito tempo. Se tem um português que é culpado da decadência nossa, sem dúvida é Pombal. Mas o fato é que os portugueses já tinham ido embora quando nós tivemos isso. Quem está aqui e está espalhando a sua cultura é a esquerda americana. A direita americana, eu tenho a maior simpatia por ela, eu não tenho antipatia por nenhuma direita. Mas você não vai conseguir emular a direita americana e fazer funcionar no Brasil, então também não serve. Embora eu goste deles, eles sejam toda a minha simpatia do mundo à direita americana, mas vocês não vão conseguir equiparar, é muito diferente a cultura e tudo. Então essa história é importante. Eu falo tudo isso porque eu realmente não gosto quando as pessoas veem com essa história de querer desmerecer Portugal e querendo desmerecer Portugal para atacar. Isso realmente é uma questão, né? Então o Estado moderno, ele é uma realidade que só foi crescendo. Ele não acabou. Tá aí os Estados americanos, está aí a União Europeia. A grande representação é simples. A representação do Estado moderno no mundo ocidental são dois. É a União Europeia e os Estados Unidos da América. Não tem muito fora disso, tá? E a Inglaterra, agora que ela se separou da União Europeia, a Inglaterra é outra. Mas assim, são esses. Não tem muita... Os outros países são meio que satélites desse mundo globalizado. E a direita americana, coitada, ela poderia existir um Brasil, poderia existir um mundo no qual a direita americana ganha a guerra. Mas a direita americana ela sofre do mesmo problema do Brasil. Eles não se veem como a monarquia católica da descentralização do poder. Mal os americanos têm uma coisa muito boa, que pelo menos a direita lá se vê como federalista. Então eles entendem a força e a importância de quebrar a autoridade do governo central, de ter autonomia local. Esse eu acho que é o grande mérito da direita americana, é o federalismo, é o fato deles amarem a autonomia local. Eu vejo isso como quererem assumir a própria defesa, quererem ter responsabilidade própria, quererem cuidar do seu própria região. Esse é realmente um grande mérito dessa direita americana. Mas embora a direita americana tenha esse mérito, né, o mérito de autonomia local, eles não entendem a monarquia. Mal eu vou dizer, 2 pessoas demonstraram simpatia pela visão monárquica dos Estados Unidos recente. O Donald Trump, de maneira muito indireta, mas chegou a elogiar algumas coisas nessa linha, e o Elon Musk. Mas assim, é muito incipiente tudo isso, né? O Jordan Peterson agora, que é canadense, mas que está inserido no debate lá, então lá está tendo um direcionamento nisso. E o Donald Trump chegou a fazer uma certa proximidade com a Igreja Católica, tanto em especial na questão do aborto, né? Houve isso lá nos Estados Unidos. Mas é tudo muito incipiente, e entre Donald Trump, com todo o respeito, entre Donald Trump e Carlos Magno, há uma grande diferença, certo? Há uma grande diferença entre Donald Trump e Carlos Magno. Seu pensamento político semelhante ao do Dugin? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Eu não conheço tanto o pensamento do Dugin, mas eu acho que é bem diferente. Guilherme, mas os EUA não foram fundados por valores Whig e iluministas? Sim, só que os EUA tinham também, embora os Estados Unidos tenham sido fundados por maçons, Whigs e iluministas, isso é um fato, ele teve uma forte influência de uma parte da direita, que era representada ali pelo Hamilton e pelo George Washington, da velha aristocracia britânica, porque teve uma galera Cavalier, uma galera da elite católica da Inglaterra que foi para os Estados Unidos. Maryland, por exemplo, foi fundada por esse pessoal. E a elite do sul dos Estados Unidos era Cavalier. Se você assistir lá O Vento Levou, você vai ver no Vento Levou um pessoal que é de origem Cavalier, ou seja, é de origem da velha aristocracia americana católica. Lugares famosos, por exemplo... eu não estou me recordando agora o nome da cidade, mas tem uma cidade muito famosa na Pensilvânia, que não é na Pensilvânia, desculpa, eu não lembro agora qual que é o estado, mas Baltimore, por exemplo, Baltimore é o nome de um lorde católico. E Washington era maçom, mas ele se aproxima dos jesuítas no final da vida, e ele larga a maçonaria. Então, na verdade, Washington,
ele era maçom, mas ele teve uma aproximação com a Igreja Católica ao longo da vida, né? Então lá nos Estados Unidos você tem um pouco essa coisa. Tanto que foi exatamente em Washington, D.C., que se criou a primeira faculdade católica, né? Que foi Georgetown ali na época. Talleyrand e Metternich operaram um milagre e manter o velho regime na Europa, por quase 100 anos após a Revolução Francesa. Sim, mas mais Metternich do que Talleyrand. Mas sim, você está correto. O Concerto da Europa foi um dos grandes méritos da política europeia. Foi brilhante, não deu certo, não conseguiu impedir as revoluções liberais, mas foi a Santa Aliança, que foi a união de Prússia, Rússia e Áustria, e o Concerto da Europa foram as únicas coisas que seguraram a Europa por mais um tempo. Sim, temos o Catecismo de Baltimore, muito bem lembrado, porque justamente o bispo dali de Baltimore era vinculado a esse Lorde católico que era o Lorde de Baltimore. O que acha do cristianismo ortodoxo russo? Eu sou católico, né? Mas a igreja ortodoxa é a mais próxima da católica que tem, né? Das que são fora. Então, algo de bom na maçonaria? Não, claro que não tem nada de bom na maçonaria. Pra que mexer com maçonaria? Pelo amor de Deus. John Adams não era católico, mas novamente o Partido Federalista americano tinha proximidade com essa linha Cavalier. Era meio indireto, mas o George Washington é episcopalian. E Episcopalian, na verdade, é uma espécie de anglicano americano. Os anglicanos tendiam a ser mais à direita do que os puritanos estrito sensu, em especial os puritanos liberais, né? John Adams era de origem puritana, mas ele era uma origem puritana tradicionalista, não uma origem puritana liberal. Enfim, gente, esses são alguns. Não dá para exaurir esse tema da origem do Estado moderno, mas em resumo o que eu queria passar para vocês hoje é isso: que o Estado moderno surge em grande parte de uma união do regalismo, do gnosticismo e do nominalismo, que o Estado moderno não foi abolido, que ele é a força dominante do Ocidente contemporâneo, e em especial, tal como ele sobreviveu nos Estados Unidos e na União Europeia, mas ele é generalizado, que ele tem muito poucas alternativas, que ele surgiu de uma luta contra o antigo regime, que é catolicismo, monarquia e feudalismo, que o antigo regime perdeu, porque ele lutou várias frentes ao mesmo tempo, porque ele não estava adaptado, porque ele não estava preparado, ele não tinha qualidade para vencê-lo. Eu não estou defendendo a volta do antigo regime, porque nem faz sentido, é impossível. No máximo, o que daria para resgatar são princípios disso. A religião católica, obviamente, é universal, a noção de autoridade nunca vai se perder, e a noção de delegação de poder nunca vai se perder. Mas igual era na Idade Média é impossível, porque o mundo da Idade Média não existe mais. Eu não vou defender isso. Mas eu diria justamente, perguntaram se o iluminismo traz liberdade. E eu acho que não. Porque não traz, porque os mecanismos de controle e o Estado cresceram muito. Se os mecanismos de controle aumentarem e se o Estado cresceu, você não é mais livre, né? Você, na verdade, você é menos livre, né? Falaram do livro do professor José Pedro Galvão de Souza. José Pedro Galvão de Souza é uma influência primordial para o meu pensamento. E eu recomendo muitos livros dele. Eu vou postar lista de bibliografia no grupo do Telegram. Vou depois dar um jeito de disponibilizar essas aulas. Eu espero que nós possamos ter uma nova visão política. Amanhã eu continuo. E eu ainda vou falar sobre alternativas. Eu vou entrar um pouco mais nessa questão de monarquia, oligarquia, república, né? Vou deixar isso mais correto para vocês. Mais correto assim, mais aprofundado. E é isso, gente. Muito obrigado. Não deixem de se inscrever no canal. Ativem os sinos das notificações. Botem todos. É muito importante vocês botarem todos nas notificações. Porque se vocês não botam, basicamente vocês não recebem, tá? Ainda mais falando dos temas da maneira como a gente está falando. Vocês precisam colocar o sino mesmo, né? Entrem lá no meu site também. Quem pergunta dos cursos? Meu guia de estudos está disponível? Sim. Meu guia de estudos ele é disponível hoje. Ele não é mais gratuito como ele era no passado. Hoje ele é disponível para todo mundo que assina o curso de leitura e memória. Então, se você assinar o curso de leitura e memória, você ganha o bônus do guia de estudos, né? Você recebe o guia de estudos junto com o curso de leitura e memória, mais outros PDFs e outras coisas que eu coloquei lá no curso de leitura e memória. Eu recomendaria muito fortemente que vocês fizessem também o curso de História da Igreja, porque o curso de História da Igreja aborda muitos dos temas que eu estou tratando aqui que eu não consigo falar isso, né? Então é isso, gente. Muito obrigado aí a todos, né? E até a próxima, tá? Então não deixem de entrar lá no guilhermefreire.net e amanhã, meio-dia e 10, temos mais, tá bom? Grande abraço para todos.